Sim, sim. Eu entreguei no Ari. Meu telefone. Boa. Hoje. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Sabedoria Ilimitada. Eu sou Osvaldo Naombo, o homem mais completo do universo. Certeza que você conhece, mas se não conhece, vai conhecer. Nós hoje estamos aqui para fazer uma festa e a festa começa a partir da tua audiência. E contudo, muito obrigado pela tua audiência. Nós estamos aqui para fazer com que as coisas aconteçam. Olá, sou Madalena Batalha. Estamos na terceira edição do podcast Sabedoria Ilimitada. Hoje estamos com um tema pertinentíssimo: o poder do bom relacionamento. Se tens te perguntado o porquê que o teu relacionamento não dá certo, se tens te perguntado por que tens tido dificuldade no relacionamento, se tens te perguntado o que fazer para que o teu relacionamento dê certo, permaneça ali. Nosso podcast de Sabedoria Ilimitada, tema este pertinentíssimo, que tem constituído muitos desafios na nossa sociedade, até porque registros há que dizem que durante a pandemia, casais há que separaram-se, se não 40% da nossa sociedade, 50%. Então, hoje estamos aqui com esse tema pertinentíssimo. Permaneça aí, que nós vamos aprofundar com nossos convidados de hoje. Hoje estamos com dois convidados extraordinários, Raul Jorge e Yolanda Afonso. Certo? Sejam muito bem-vindos. Esses rostos lindos. Se vocês já falam de relacionamentos, com esses rostos lindos, faço ideia do tipo de relacionamento que vocês têm aqui. Vamos lá. Nós queremos saber quem são vocês na vossa essência. Yolanda, bora? Raul. Yolanda Afonso, filha do Altíssimo, mãe, esposa, sou mãe de 4 filhos, né? E sim, coach matrimonial. Oriento casados, ajudo casais recém-casados, na faixa etária aí de 1 aos 5 anos. Este é o meu foco. Estes são os casais que eu decidi trabalhar com eles exatamente pela dificuldade que os casais encontram logo nos primeiros anos após casarem-se. Então, sim, aparecem outros, mas este é o meu foco, estes são os casais que eu costumo me especializar no trabalho com eles. Boas, muito bem, muito bem. Raul Jorge, terapeuta familiar e muitas outras coisas, casado, pai de 4 filhos. 2 rapazes e 2 meninas, felizmente sei fazer filhos. E angolano. Ok. Boas. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos. Muito bem-vindos. A nossa equipa fica muito feliz por vos ter cá. Para mim é um grande prazer. Um grande prazer porque vocês estão a começar e costumava-se dizer que começar é sempre difícil, mas aquelas pessoas que estão connosco no princípio são aquelas que no fim do dia vão fazer parte da história daqui a 30, 40 anos, quando nós começarmos a olhar a vossa história para trás e eu terei o orgulho de dizer assim, eu participei do processo exatamente no início. Porque é fácil as pessoas aparecerem e virem como convidados quando aquilo já está a bombar e tudo mais, as pessoas vão lá muito mais por interesses próprios e quando a gente vem aqui no início é porque nós sabemos que mais do que dar conteúdo, também estamos a contribuir, a somar para o vosso desenvolvimento. Dá-me orgulho poder contribuir para o vosso crescimento, porque só assim é que nós conseguimos crescer, apoiando-nos uns aos outros. E gera, por exemplo, um certo ceticismo antes, no momento em que se faz o convite, por exemplo, não é? É que nós não temos muitos podcasts de género, não é? E dos tais, não têm uma linha de autodesenvolvimento ou autoconhecimento, certo? Surge um ligeiro ceticismo por parte? Olha, eu quando recebi o convite por parte da Madalena, na verdade já estava assim de alguma forma ansiosa para que chegasse um convite. Uau! Sim, nesse horizonte, porque o que acontece? A maior parte dos podcasts que são feitos são assim a falar de coisas que não têm nada a ver com o desenvolvimento pessoal, que de facto acresce. E eu não via a hora de começar a se fazer podcasts nesse sentido. E quando eu recebi o convite da Madalena, eu não pensei 2 vezes, eu disse, claro que eu estou dentro. Eu sei que quadra festiva, eu estou super apertada com
que as atividades profissionais e familiares. No entanto, é extremamente importante estar lá e darmos o nosso contributo. Então, foi de facto como uma luva agora nessa época da quadra festiva. Uau. Vamos a correr, mas vai dar tudo certo. Entendeu, né? Muito bem, Yolanda. E para tu, telespectadores, continuem aí, subscrevam, deem o vosso like, metam ali o vosso gosto e subscrevam sobretudo para receberem as notificações, como disse bem a Yolanda. Poucos podcasts, principalmente aqui em Angola, falam de coisas que agregam valor, pois esse podcast não é nosso, é vosso também, sim, vosso. Então estejam aí. Mas eu sei que vocês estão curiosos para saber o que realmente esse especialista tem para nos dizer. O que está então na base de um bom relacionamento? Eu vou atirar a bola para o Raul. Oh, sou eu? Era exatamente para si. Olha, eu estou na base de um bom relacionamento. Primeiro, ser um bom ser humano. É importante que as duas pessoas que estão no relacionamento sejam bons seres humanos. Se tu não fores um bom ser humano, tu nunca serás nem bom pai, nem boa mãe, nem bom profissional, nem bom mecânico, nem bom gatuno, nem... Gatuno não. Então, tu para construires boas relações, precisas ser um bom ser humano. Porque tem valores, tem princípios, é uma pessoa educada, é uma pessoa que sabe respeitar o próximo e tudo mais. Então, só sendo um bom ser humano é que se consegue construir um relacionamento verdadeiro. Ora, as pessoas me perguntariam, mas só? Sim, a base é ser um bom ser humano. Agora, é verdade que eu posso ser um bom ser humano, mas o relacionamento não é apenas comigo. Eu me relaciono com a outra pessoa. E então é importante que a outra pessoa também tenha um fundo bom. Hoje a gente diz assim, ela tem bom fundo e tudo mais, não é? Para dizer que é uma pessoa educada, uma pessoa com princípios e valores e tudo mais. Então é importante que haja esse enquadramento, esse encaixe entre duas pessoas que realmente tenham este bom fundo. É na base disso que um dia alguém disse cuidado com essa coisa de julgo desigual. O julgo desigual é nada mais do que exatamente essas questões. Quando tu tens um padrão, uma forma de ser, de estar, uma educação, e te vais envolver com uma pessoa que tem padrão, uma forma de ser, de estar completamente diferente da tua. Às vezes, e reduzimos muito isso apenas no campo da religião, mas julgo desigual é toda essa diferença que existe entre pessoas que se relacionam. Porque, assim, não tem a ver com boa ou má educação. Eu e a Yolanda podemos ser duas pessoas bem educadas, duas pessoas com bons comportamentos, só que defendermos valores diferentes. Ela tem valores diferentes dos meus e, por isso, poderemos não funcionar como casal, não porque tenhamos educações diferentes, mas porque temos valores diferentes. Para ela uma coisa é indiscutível e para mim aquilo é completamente discutível, é relativizante. E então a coisa não flui. Por isso, então é importante que hajam essas duas coisas, né? Boa educação e depois ter a graça de chegar-se a esse ponto. Ou de cruzar. Há quem tem sorte, bate com os olhos e a pessoa é a luva dela que me dizia isso e casa. Há aquelas situações que não, que nós precisamos exatamente construir o processo de um bom relacionamento. O processo de construção, eu daqui a pouco já volto a falar porque a Yolanda precisa falar, eu depois te escrevo um pouco mais. Bora lá, Yolanda. Eu falo tanto isso, eu continuar aqui a falar, daqui a pouco o podcast acaba, estamos na quinta edição e eu estou aqui a falar. Então, Yolanda, vamos passar a bola para si, o que está então na base de um bom relacionamento? Uau, o que é que está na base de um bom relacionamento? Eu acredito que o que está na base de um bom relacionamento, com base nas experiências que eu tenho vivido e que eu tenho acompanhado dos casais que eu tenho mentorado, é muito o autoconhecimento. O autoconhecimento. A pessoa quando não se sabe, não se conhece, não se percebe, começa a julgar coisas equivocadas sobre o seu parceiro. Faz julgamentos, tem pré-julgamentos errados. E geralmente, quando nós começamos com julgamentos no outro, geralmente é aquilo que nós muito apontamos o dedo, que nós temos. Quanto mais nós apontamos o dedo no outro, as coisas que nós estamos apontando o dedo, nós temos. Estamos a esconder aquilo em nós. Então, eu consigo perceber que primeiro você precisa se conhecer. Você precisa perceber quem és tu. E não tem como você ter o autoconhecimento sem buscar o conhecimento do alto. Afinal de contas, na minha opinião, dos meus valores e princípios, o autoconhecimento vem do alto.
Ou seja, é de facto você buscar em Deus a sua essência, se perceber, entender quais são os seus princípios, quais são os seus valores, quais são os seus limites, para você conseguir ter um relacionamento de facto de sucesso. Porque a partir daí você já consegue perceber quem é o parceiro que eu quero ter, a início de conversa, quem é o parceiro que eu quero ter e quem é o que eu não quero ter. Isso é muito importante, saber quem é que você não quer ter como parceiro. E depois, dentro do relacionamento, você também já consegue perceber quais são os limites, onde é que o teu parceiro pode chegar, onde é que não pode chegar. Há um equilíbrio, há empatia. Eu consigo perceber nos casais que eu acompanho muito a raiz da rejeição. E a raiz da rejeição são problemas pessoais, mas que afetam diretamente o casamento. E casamentos a serem destruídos por conta disso. A pessoa tem uma atitude mínima, no entanto, por conta das dores que já tem do passado, reage aquilo como se fosse um furacão e automaticamente diz: não aguento mais e larga a toalha no tapete. Desiste. Então, eu acredito que a primeira coisa é buscar conhecimento, perceber quem tu és, perceber quais são as tuas bases, perceber quais são as tuas maiores dores, o seu passado, superar e de facto também segurar na mão do seu parceiro juntos e ir para a jornada. Muito, muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bem. No Ok. relacionamento, normalmente existe o que é lícito e o que nos convém. O que é que não é lícito? O que é que não é Diga. lícito no relacionamento? Tudo o que te prejudica e que incomoda ou provoca irritação ao outro ou ao relacionamento. Tudo, tudo. Eu ultimamente tenho estado a passar e porque tive a graça de receber de Deus a chave para... Mas é a mesma fórmula. Às vezes as pessoas dizem assim, não há fórmula para o sucesso, mas eu recebi de Deus a fórmula do sucesso. Há poucos dias eu estava a fazer o meu programa de rádio e o meu programa de rádio, como eu costumo dizer, ele não é feito, estava aqui a dizer, a fazer, ele acontece. Porque eu ligo o microfone e conecto-me com o Espírito Santo e permito que o Espírito Santo passe aquilo que precisa passar. E então eu recebi a fórmula do sucesso. E a fórmula do sucesso qual é? É toda e qualquer decisão, toda e qualquer escolha que quiseres fazer daqui para frente, antes de fazer, passa por 3 filtros. Primeiro filtro, tu vais sentar e vais perguntar: isso que eu quero fazer agrada a Deus? Glorifica a Deus. Deus olha para isso, vai se sentir orgulhoso, vai dizer assim: não, orgulho-me desse meu filho. Coisa número 1. Coisa número 2, o que eu estou a decidir fazer é algo que me vai agregar valor, eu vou ser um ser humano melhor, um ser humano mais feliz, eu vou me crescer, vou me desenvolver como pessoa. Isto que eu estou a fazer é capricho ou é algo que realmente contribui para que eu seja um ser humano à imagem e semelhança de Deus? E em terceiro, o que eu estou a fazer agrada, prejudica, soma ou subtrai para a minha família? Se passar sim nos 3, pode fazer. Garantia certa de sucesso. Agrada a Deus. Também uma coisa boa. Olha, agrada a Deus. Não te vai fazer mal. Vai tornar-te um ser humano melhor, a imagem e semelhança de Deus. Soma positivamente para o desenvolvimento, bem-estar, harmonia e felicidade da tua família. Podes fazer, pai. Uau. Em paz. Garantia total de sucesso. Não tem como falhar. Deus está contigo. O que tu vais fazer, Deus vai olhar, vai se orgulhar. Tua família vai crescer e vai se desenvolver. Por que a família? Porque o maior suporte que nós vamos receber na Terra vem da nossa família. E quando tu vais fazer uma coisa que vai agradar, agregar, desenvolver, provocar harmonia, bem-estar à tua família, a tua família vai orar por ti, vai estar por ti, vai apoiar-te, vai fazer tudo por ti. E quem tem na BEC uma grande família, certamente... Isso é extremamente importante se frisar aqui. Porque o que é que acontece? Eu vou falar um pouco mais da parte masculina. Os homens tendem, por natureza, a valorizar, se não supervalorizar, o serviço, o trabalho, a vida profissional, a carreira. E exatamente por isso, muitas das vezes, acabam deixando a família em segundo lugar, se não mesmo terceiro. E isso já inverte a pirâmide, porque vem primeiro Deus, família e depois trabalho.
E os homens têm a tendência nos relacionamentos, principalmente no início da relação, de inverter, colocar o trabalho em primeiro lugar. E o que é que acontece? Muitas das vezes, quando desestrutura o trabalho, há algum desequilíbrio. Se passa muito tempo sem prestar atenção à família, o que é que acontece? Quando perde o emprego ou coisa parecida, não tem a base alicerçada na família. A família não sentiu o carinho, o amor, a ternura quando precisava, porque deu o seu melhor, a sua entrega toda no profissional. Sai às 5, volta às 23, like meia-noite, porque ainda traz trabalho para casa, porque precisa dar continuidade ao trabalho e não tem tempo para os filhos, para a esposa e tudo mais. E quando tem uma vez na semana que se conta. E depois, se tem alguma coisa que o abala no profissional, o que sustém é a família. E a família simplesmente não sente empatia porque nunca recebeu o amor e carinho. Sempre foi uma disputa entre o lado profissional e a família, sendo que não é para ser uma disputa. Existe uma pirâmide, né? E tem prioridades, que Deus, família e o trabalho. Então, é muito importante frisar isso porque homens, sinceramente, vem Deus, mas a seguir vem a família. A família é a base. A família é que dá o acalento quando as coisas vão mal. A mulher, os filhos é que dão a ternura quando você vê que já não há esperanças para seguir com um negócio que falhou, com a empresa que faliu. É a família a base. Isso é extremamente importante. Eu há poucos dias, eu vou falando sobre muitas coisas e eu estava a falar exatamente sobre, questionava as pessoas qual é o lugar que a tua família ocupa na tua vida. Pertinente. É uma pergunta que todos nós precisávamos fazer-nos ao menos de 6 em 6 meses. Passaram 6 meses, neste momento da minha vida, qual é o lugar que a minha família ocupa na minha vida? Onde é que ela está? Em que parte? Ficou para o último lugar, está em primeiro, está em segundo, está em terceiro, está em quarto? Sempre devemos nos perguntar. E o que é que eu apresento como proposta para o lugar ideal para a família estar na nossa vida? Sempre em terceiro lugar. E as pessoas me perguntam, Raul, família em terceiro lugar? Sim. Porquê? Minha tese. Primeiro, Deus. Depois eu, porque eu preciso estar bem para cuidar e atender a minha família. E depois a minha família. Se a minha família, se a minha estrutura de vida não for Deus, eu, família, alguma coisa está a falhar. E sempre que tu inverteres a ordem, inverteres a pirâmide normal da vida, as coisas não funcionam. Nós vemos os povos, os países, as pessoas mais bem-sucedidas no mundo, elas são especialistas em cumprir princípios e não invertem a ordem. Fazem questão de cumprir princípios sem inversão de ordem. Então, nós precisamos ter essa questão da ordem muito bem clara. E a ordem é Deus, eu, porque eu vou servir a minha família, não é a minha família que me vai servir. Eu vou servir a minha família e para que eu sirva eu preciso estar bem. Então, Deus, eu e logo a seguir a minha família. Okay? Quando nós fazemos, e quando eu digo isto, estou a dizer em tudo. Fala que eu agora quero comprar um carro. Eu tenho que me perguntar, ok, eu decidi comprar um carro. Esse carro, o que eu pretendo fazer com esse carro? Agrada a Deus? Coloca Deus em primeiro lugar. Se eu pretendo comprar, eu estou a andar de táxi nesse momento. Eu posso decidir comprar um carro. Supostamente comprar um carro é uma coisa boa. Mas se eu estiver a comprar um carro com o seguinte pensamento, olha lá, Osvaldo. Imagina que eu decida comprar um carro com o seguinte pensamento. Eu sou terapeuta, sou casado, sou uma pessoa pública e não posso ir à pensão. Se eu for à pensão, ainda me põe nas redes sociais. Então vou comprar uma grande máquina com vidros fumados e vou passar a fazer os meus maus comportamentos dentro do meu carro. A intenção para a qual eu estou a comprar o meu carro é má. Logo, esse carro não é para ser comprado. Porque o que eu estou a pensar em fazer nesse carro, apesar de ter um carro ser algo fixe, mas o que eu estou a pensar em fazer não agrada a Deus. Vai prejudicar a minha família. Não me agrada a mim. Logo, não é uma coisa boa. Falou de princípios, por exemplo. E nós pegamos princípios na Bíblia. A palavra de Deus diz assim: pedes mal, para o gastar nos vossos deleites. Exatamente.
É o que é exatamente o exemplo que acabaste de dar. Exatamente. A intenção é boa. Yeah? É a intenção. Mas o princípio pela qual você vai realizar o tal ato é que pode vir a comprometer. Exatamente. Pode vir a comprometer. Por exemplo, falou, a Yolanda trouxe aqui uma coisa boa, certo? Falou de homens, certo? Aí eu gostava de comentar o que a Yolanda Já falou. vai comentar. Queres Eu vou defender pegar uma da você? Yolanda e uma do Raul. Por exemplo, há um fator programativo, ou uma programação social, que é aquela que o homem mal nasceu, independentemente da família especial que ele pode crescer, que pode vir a lhe dar uma ligeira orientação diferente. Vamos falar da maioria, certo? A maioria nasce e cresce com o objetivo de você nasceu para estudar, trabalhar, criar uma família e sustentar a família. Só para resumir, né? Entende? E depois, a programação foi dada desde a base e ele viu a repetição Do padrão. do pai, Exatamente. viu a repetição dos avós, viu a repetição a partir do seu meio social. Certo? Então, não é um caso de programação social quanto a condição do homem colocar como prioridade algumas vezes o trabalho. Yolanda? Não, não é algumas vezes. É sempre mesmo. É sempre. Os homens. Eu estive a ler um conteúdo, bem, não sei se posso trazer cá, mas eu estive a ler um conteúdo que afirmava que os homens têm isso como parte daquilo que foi dado responsabilidade a Deus quando após o pecado. É um princípio. Prover. Exatamente, tem de prover. Então, exatamente por isso, os homens têm essa coisa afincada já na veia, que não é só pela sociedade, não é só pelo meio ambiente, não. Está na Bíblia e aquilo vem como algo que precisa ser feito, mas sim, precisa haver algum equilíbrio. E é aí que as mulheres entram, por isso, das mulheres serem maioritariamente emocionais, quando os homens são mais racionais, para poder trazer esse equilíbrio. Para poder, eu li uma passagem que dizia o seguinte: se Deus não dissesse que tem que ter um dia para descansar, os homens trabalhariam até domingo, não iriam ter nenhum dia para ficar em casa. Isso é só simplesmente Nós porque... trabalhamos mesmo até domingo. Exatamente, se Deus descansou, por que o homem normal não descansa? Os homens, se não fosse só por isso, nem sequer iriam descansar, trabalhariam direto. Boa, Então, Deixem-me lá Vamos. comentar essa tese da Yolanda e para além da questão da programação, o que acontece com a maior parte dos homens é o seguinte: é que se tu fores perguntar à maior parte dos homens, ele não vai dizer que ele não está a priorizar a família. E por que que ele entende que não está a priorizar, não está a terceirizar a família? Razão simples. Ele vai dizer assim: eu estou na rua porque eu estou a trabalhar para a minha família. Exatamente. Ou seja, na cabeça dele, ele Está a está cuidar da a família. cuidar Da da família. família. Então, ele não vê maldade nenhuma em fazer isso porque está a cuidar da família. Só que é ali onde eu passo, e é bom que as pessoas ganhem cultura de procurar um especialista, porque o especialista vai lhe ajudar exatamente a compreender o seguinte: tu tens um papel como profissional, tens um papel como pai, tens um papel como esposo, amante da tua esposa, tens um papel como dono de casa, responsável, chefe da tua família. Então, é preciso que o teu papel seja identificado, a tua ação diária consiga marcar Ele precisa essa estar posicionado nos distribuição 4 em termos lugares. de posicionamento. Exatamente. Quando tu estás no trabalho, não vais dizer estou a trabalhar para a minha família, não. Tu aí és o profissional. O respaldo do profissional tem impacto na família. Fixe. Ninguém está a dizer ao contrário. Fantástico. Do mesmo jeito que quando tu estás em casa, tu te alimentas, tu comes, tu descansas, para ter um respaldo positivo no profissional. Claro. Então, mas tu precisas compreender que quando eu estou no profissional, eu estou a fazer o profissional, mas me falta ainda fazer o meu papel de pai.
Ainda vai me faltar fazer o meu papel de líder de esposo, casa. vai me fazer faltar o Tem que papel ser de líder. sistêmico. Quando nós conseguirmos compreender isso, nós vamos separar. Eu vou dizer assim, ok, eu verdadeiramente cumpri com o meu papel profissional até às 3 da tarde, parei. Agora eu tenho a outra parte do meu dia para eu ser pai. Depois tem um momento para eu ser líder da minha família. E depois tem um momento para eu ser esposo, Para os amante, papéis todos da cuidar sua da minha vida. família. Quando eu compreender isso, eu não vou colocar no mesmo saco. Porque o que acontece é que nós colocamos no mesmo saco. Exatamente. Não, eu fui trabalhar para comprar os brinquedos que o filho pediu. Eu No penso Natal. que é no trabalho que eu estou a fazer o papel de pai. Não, ali eu sou o profissional. E depois eu preciso ser o papel, fazer o papel do pai. O profissional deu-me o dinheiro para comprar o brinquedo. O pai tem tempo para brincar com o mesmo brinquedo Tempo de com o filho. qualidade. Exatamente. Reparem bem ali uma coisa. Eu, enquanto profissional, fui ganhar o dinheiro, ok. comprei o brinquedo. Profissional, acabou ali o dinheiro, trouxe o brinquedo, já existe. Meu papel de pai não é entregar o brinquedo, mas é estar com meu filho, brincar Jogar a com ele, bola. montar o puzzle, jogar a bola, sorrir com ele. Aí eu cumpri como profissional e agora estou a cumprir como pai. Eu quero dar uma Ok? deixa aqui bem Então, boa. quando nós, homens e algumas mulheres que agora começam também a entrar trabalhar. muito para isto, Exatamente. compreendermos que o facto de tu seres empresária, de tu seres empreendedora e tudo mais, não te isenta do teu Dos papel de outros esposa, papéis. o teu papel de mãe, o teu papel de dona da tua casa, ok? Não te isenta disso. Então tem que compreender. Dizer, não, eu pago alguém para estar lá na minha casa para fazer isso, como muitas mulheres dizem. Não, eu trabalho para pagar alguém e pago. Ok, tu estás a ser só a profissional, a empresária que paga. Falta de exercer o papel de esposa dentro da tua casa. O teu papel de mãe dentro da tua casa. Há pais e mães que não exercem esse papel. Quem vai à reunião dos filhos é a empregada, babá. é o motorista. Quem leva o filho, ela até vai à festa, passagem de ano, a ama seca, que é empregada, a babá, está lá também no coisa, porque ela não tem, a criança não sabe brincar com a mãe. E ela gaba-se, diz assim, eu estou descansada, minha empregada, meu filho. Com a empregada ele só fala, tia fulana, eles os dois se entendem muito bem, eu estou aqui descansada. Parece chique, mas isso é tão feio, tão triste ver. É mau. Todas as vezes que eu vejo uma mãe a dizer assim, não, eu estou tranquila, meu filho está à vontade com a mãe, com a tia dele, a madrasta, que eles até parecem mãe e filho. E tu estás a dizer isso assim como se fosse algo fixe. Eu digo assim, meu Deus, que tristeza. Valores invertidos. Isso é uma disfunção. Ok? Então nós os homens temos essa disfunção no sentido de não compreendermos que temos papéis diferentes e no nosso dia precisamos exercer com posicionamento e marcar cada... Porque eu várias vezes paro no final do dia e pergunto assim, hoje fui só profissional ou também fui pai? Oh. E dou conta, não, eu Muito hoje não bom. fui pai, amanhã tenho que arranjar um tempo para eu ser pai. Aí eu hoje fui esposo da minha mulher. Não, eu acho que hoje não fui esposo, fui só o profissional. Então, eu amanhã tenho que arranjar um momento para eu ser esposo da minha Raul, vou mulher. pegar a E tua por deixa. aí, Vou pegar assim a tua compreendo. deixa. Tá E bom. também tá Tá quente. bom. Eu vou pegar a deixa do Raul para dizer que há princípios inegociáveis, há valores mesmo inegociáveis. Isto que o Raul está a dizer, defende, é mesmo verídico, porque a nossa vida tem de ser sistêmica. Exatamente. Você é pai, você é profissional, você é irmão, então você tem de ser aquele que dá para a tua vida espiritual, para a emocional, para o profissional, para o servir, para a saúde. Então você deve ser um ser sistêmico. Quando não há este ser sistêmico, praticamente há incongruência e também pode macular outro lado. E estás a falar muito, esteja aí. Se estás a gostar do tema, meta o teu gosto, subscreva na página Podcast Sabedoria Ilimitada. Os nossos profissionais hoje vão focar e vão mais a fundo, porque esse tema tem muito que se diga. O bom relacionamento são estas e outros fatores que cá os nossos profissionais trouxeram e vão falar muito mais, que tem afetado o relacionamento. Tens te perguntado o porquê que o teu relacionamento vacila? Aqui hoje vamos trazer muitas respostas que tu estás a precisar. E falou-se muito bem,
julgos diferentes. A Yolanda falou, o Raul falou de julgos diferentes. A Yolanda falou e falou muito bem. Se autoconhecer, o autoconhecimento é muito, mas muito importante. Muito importante, telespectador, conheça-te. Se tu não tiveres amor próprio, não conseguirás dar ao teu esposo. Se tu não te conheceres, tu não vais conseguir nem fazer o estudo do teu próprio filho. Então, é de todo pertinente. A Yolanda disse que quer dar uma deixa no que o Raul falou, então eu passo-lhe a bola já para poder deixar uma pincelada. Não perca o raciocínio. Sim. Pega a deixa do Raul, porque o Raul sabe, não é? Ah? Uhum. Pega o Raul, fala mesmo, Raul, calma, deixa eu Calma. tirar a minha bola para depois não ficar a segurar tanta coisa, tá? Exatamente. Então estamos aqui, vamos deixar fluir. Vamos Vamos sim. lá. Sabedoria ilimitada. Olha, relativamente aos papéis, eu queria trazer isso principalmente para os homens. Isso é muito importante. O Raul falou muito bem. Os homens costumam ter essa disfunção de ocupar apenas um papel e considerar que estão a fazer todos. E é aí onde começa. Quando tu começas a dizer, eu dou tudo, eu dei tudo. Quantos foram os casais que nós vimos que separaram-se porque a mulher arranjou outro? E ele diz, mas eu dei tudo. É aquilo que nós costumamos dizer no nosso trabalho. Não adianta você percorrer uma jornada e começar a perder aquilo que são os teus valores. Não adianta Valores negociáveis. Exatamente. Não adianta você trabalhar todo dia e abandonar a tua esposa. Porque no final das contas, você até pode ter tudo para dar, no luxo. Mas se a pessoa está a precisar da tua presença, do teu carinho, do teu amor, você quando voltar para prestar atenção na tua esposa, provavelmente já não a tem. Nós já vimos vários casos na internet de milionários que foram traídos com o jardineiro, com o mecânico. Por quê? Porque o que ela procurava, o que a mulher procurava, era um homem presente, era um homem que a acarinhava e provavelmente sentiu-se emocionalmente fragilizada, sozinha, porque não tinha um homem presente aí. E o que o Raul disse é extremamente importante. É de extrema importância colocar cada papel que você tem e vivenciar cada um deles. E é claro, é difícil ter uma vida sistêmica. Você precisa ter disciplina, você precisa ter autoconhecimento, você precisa saber o que você quer e ter foco. Dizer, eu quero ter uma vida assim. Yolanda, vou pegar a tua deixa, saber o que quer e ter foco. E tu disseste, falaste muito bem. Então, deve no relacionamento ter o mútua ajuda, aquela ajuda mútua, a cumplicidade. Porque tu bem disseste que independentemente de dar tudo, mas muitas das vezes as mulheres ou o casal precisa, e vice-versa. Não só a parte da mulher como o homem, sim, precisa daquele carinho, certo? Ok, muito bem. E agora eu vou lançar aqui uma pergunta para os dois, para nossos especialistas. Algo muito sui generis aconteceu na nossa sociedade brevemente. Após a pandemia, registrou-se que, se a memória não me atraiçoa, mais de 40, 30 ou 50, quiçá, casais ou famílias foram, não digo família, mas digo casais, separaram-se. Por quê? Porque começaram a viver uma realidade diferente. Aquilo que era cada pessoa sai para trabalhar, encontravam-se de noite e lá faziam a vida, dia seguinte a mesmíssima coisa, tiveram de caráter obrigatório de ficar confinados na mesma casa, a cuidar do filho, a mulher a cuidar da faxina da casa e não só, e houve muitas separações. Para vocês, nossos especialistas extraordinários, o que vos apraz dizer sobre isso? Do vosso ponto de vista, o que terá acontecido com estes casais? Que Deus deu para poder trazer à superfície o que estava escondido debaixo do tapete, não foi? É um dos princípios que aconteceu. Outra coisa eu deixei agora no meu Instagram uma frase que é fruto de uma coisa. Eu recebo tanta coisa de Deus que é muito valiosa. Direcionamento. E há dias eu estava num programa de televisão e recebi de Deus uma frase que diz o seguinte: ninguém é íntimo de quem não conhece. Uau, profundo. Sobre intimidade nos relacionamentos, nós queremos pensar muito sobre intimidade, mas não. Eu primeiro, vê bem, a intimidade começa comigo. Ok.
E eu, para ser íntimo de mim mesmo, qual é o primeiro passo? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque o que é intimidade? É o conhecimento profundo, é o lugar mais profundo de quem eu sou. Então eu só serei íntimo de mim mesmo, que há muita gente que não é íntimo de si próprio porque não se conhece. É quando eu tiver um autoconhecimento profundo de mim mesmo, eu passarei a ser uma pessoa íntima de mim mesmo. Por que é que eu preciso ser íntimo de mim mesmo? Porque a outra pessoa que eu quero que seja íntima, eu preciso conduzir essa pessoa ao mapa de quem eu sou. A grande questão é, se eu não me conheço, como é que eu conduzo a outra pessoa naquilo em que eu sou? Deixa-me pegar Há uma pouco coisa tempo, aqui. para marcar, e porque a Yolanda dizia bem, eu preciso saber o que eu gosto, o que é que eu não gosto, quais são os limites, por onde é que as pessoas podem ir, até onde se pode ir, até onde não se pode ir. Só com o autoconhecimento profundo é que eu sei quem eu sou e conheço essas coisas. Que valores, princípios eu defendo e tudo mais. Ok. A partir daí, a outra pessoa que vai entrar para a minha vida, eu consigo dizer a essa pessoa, olha, daqui para ali, tu podes, dali para lá, É o não meu podes. limite. Eu É o gosto teu limite. disto ou detesto daquilo. Uhum. Há um princípio que se fala muito hoje, que é da autorresponsabilidade. Ok. Trazer a outra pessoa para a minha vida é responsabilidade minha. E eu preciso conduzir essa pessoa à jornada de quem eu sou, o mapa da minha vida. Uau. Para tal, eu preciso conhecer. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu, para ser íntimo dela, eu também preciso investir tempo de qualidade em conhecê-la. Porque só quando eu parar para entender, amor, o que é que tu gostas? Como é que tu gostas? Que valores tu defendes? Onde é que tu cresceste? Que tipo de infância tu tiveste? Que família tu tiveste? De onde é que tu vieste? Que traumas eventuais de infância tu trouxeste? Porque quando eu paro para conversar com a minha parceira sobre esses detalhes, eu vou entender a razão de muitas atitudes e comportamentos que ela tem no presente. Exatamente. São frutos de situações que ela terá vivido no passado. Então, Porque é foi daqueles. estar a repetir padrões que não foi por vontade própria, é um processo meramente inconsciente. Okay? Yolanda, tem alguma Depois, coisa para... depois o que é que vem? Vem aquela frase que a Yolanda disse há pouco tempo. Dei quase tudo. Ou dei tudo e o que é que faltou? Uma música portuguesa que é muito interessante, eu gosto tanto. A música tem um trecho que diz assim: dei quase tudo e quase tudo foi demais. Até quase tudo às vezes é demais, porque o quase tudo que eu dou, ou tudo que eu dou, é tudo na perspectiva de quem? Porque às vezes eu estou a dar tudo, já passo, Yolanda, estou a dar tudo, mas não é tudo que a pessoa passa. Eu não devo dar tudo à minha mulher. Eu devo dar à minha mulher aquilo que é uma necessidade que ela tem, que ela espera de mim. O que acontece é que nós queremos dar tudo, até o que ela não espera. O que ela não espera não tem nada a ver para ela. Para mim pode ser um esforço gigantesco, mas para ela pode ser nada. Depois muitas vezes nos sentimos injustiçados à toa, dizendo assim, não, eu fiz tudo por ela e ela não reconhece. Quem disse que ela estava à espera que ela te pediu, ela quis aquele tudo? Tu é que fizeste. Agora, quem disse que ela tem a obrigação de dizer assim, querido, fizeste tudo e por conta disso, não. Eu primeiro preciso atender e cuidar das pessoas de acordo às necessidades delas. E só vou poder cuidar da minha mulher de acordo à necessidade dela se eu conhecê-la e entender qual é a necessidade dela. Eu gostaria de fazer uma Senão, questão. não funciona. Falou no primeiro, enquanto começávamos a falar, falou sobre intimidade. Boas. Mas é possível você amar alguém sem se sentir, sem se auto-amar? Relacionamentos tóxicos por falta de amor próprio. A Yolanda disse isso bem no início. Certo. Disse Porque que isso nós tem muitas parte- vezes estamos a cobrar das outras pessoas, Certo. exigir das outras pessoas coisas que são problemas nossos. Exatamente. Uma vez estive a fazer uma ferramenta de coaching. Uma ferramenta de coaching muito interessante, aquela ferramenta. Ela te pede para fazer uma avaliação. Eu acho que tu chegaste a fazer. Essa nova maneira Pede de... para fazer uma avaliação. Aham. Ok? Do que é que tu mais cobras às outras pessoas. E tu vais fazer uma avaliação de 10 a 50, de 0 a 10, por exemplo, e vais dar notas. Já está notas. E Vais depois começar a perceber. tu vais perceber que a maior parte das coisas que tu cobras dos cobras. outros Essa é a são nova coisas que maneira tu não de te aprimorar dás. o relacionamento. Porque certo? aquilo que eu Yeah, tenho, eu yeah. cobro do outro, porque se eu Aham. tenho roupa, vou pedir roupa ao outro. Não, eu tenho amor próprio em condições, vou cobrar amor do outro. Não, a gente cobra em média do outro aquilo que a gente não tem. Olha, eu queria dar aqui uma deixa na questão da Madalena. A Madalena falou relativamente
Porque é que houve tantas separações? E depois do Walter abordado, eu disse que ali era o calcanhar de Aquiles, a conversa. O que acontece? Os casais hoje por hoje não têm intimidade porque não conversam. Os casais, eu costumo dizer, e às vezes eu faço esse teste. Nós pensamos embora que a intimidade é se fazer mal criado. Os casais não conversam. E a intimidade vem da conversa, porque daí tu vais poder conhecer mais o teu parceiro. O que é que acontece no namoro? No namoro são horas e horas de conversa. Automaticamente, logo vem com isso muito conhecimento do parceiro. Gera intimidade. E gera intimidade. O que é que acontece no casamento? São poucas horas. Eu costumo dizer que os casais passam mais tempo com os seus colegas e chefes do que com os seus próprios esposos. Logo, já têm muito mais intimidade com os seus colegas no setor profissional do que em si, não é? Porque, vejamos, são 8 horas de trabalho, considerando o trânsito, ou seja, sair mais cedo para não chegar tarde às 8. Então, quer dizer que sair por volta das 6, né? E já sair no furacão, né? Por causa do trânsito do Luanda. E depois, se largas 17 horas com o trânsito, vai chegar em casa às 19, e se for daquele tipo de pessoa que antes chega em casa e diz, deixa eu relaxar aqui um pouco antes de entrar. Não sei se vocês já viram esse caso. Tem pessoas que antes de entrar em casa param assim, calma, deixa eu relaxar um pouco, respirar fundo antes de entrar e tal. E passa mais uns 15, 30 minutos fora de casa até entrar. O Raul disse 20. Eu só disse 15. Então, quando entra, geralmente é o quê? Jantar, falar coisas pontuais, light. Tem comida, já se fez a compra do mês, os miúdos como é que estão, e finish. Hora de dormir, se for uma família cristã, provavelmente vão fazer uma oração ou não, e depois vão dormir. E não há intimidade, porque a intimidade é o quê? É o diálogo, é a conversa, é o interagir. E não há isso. Logo, o casal automaticamente fica distante. Mas é intimidade. É intimidade no momento em que, sim, a relação sexual. Só que até a relação sexual acaba esfriando. Isso é extremamente importante dizer. Porque quando não há intimidade de relacionamento, de perceber como é que está a ser o teu dia, o que é que tu estás a fazer, e o que é que te magoou. Exatamente. Qual foi o estresse que passaste hoje e tudo mais. Chega no ato, fica ok, uma coisa muito mecânica. E depois não se consegue perceber, já não tem o mesmo gosto. Por isso mesmo é que eu chamo mal criado, porque um ato sexual bem feito, e quando há diálogo, há intimidade, o casal é próximo, é bem criado, não é mal criado. Ok, mal criado é o processo, é mal feito, mal criado é mal feito. Não está criado, ainda não está pronto, ainda não chegou ao ponto. Exatamente, é por isso que eu falo de mal criado, porque esses nossos sexos que estamos a fazer são mal criados, tá vendo? Nós temos que começar a fazer bem criado. E o bem criado vem como consequência de um casal íntimo. Faz parte do Porque um casal íntimo, a vida sexual, o sexo flui no casal. É natural, as coisas acontecem. E vocês vibram, as coisas são mesmo boas. Ok? Mas isso nós temos, para chegarmos a esse ponto, a Yolanda, estava a pessoa que sabe, não é? Dizem, estava a pessoa que estudou. Ela detalhou isso. Um casal que não conversa, não há diálogo, não há proximidade. Nós às vezes somos mais íntimos dos nossos filhos do que da nossa esposa, do nosso esposo. A mãe chega, é bebê daqui, filho, filho. O pai também chega, bebê, filho, filha. Ficam horas a brincar com os filhos, ficam horas a brincar com o comando do filho. Muitos pais que têm bué de problemas emocionais. Bué. Sabes que há muitos pais com muitos problemas emocionais? A gente ouve muitos pais assim, a dizer assim, eu vou dar ao meu filho do que eu nunca tive. Primeiro presente do filho dele, uma Play. Compra Play por filho, quem joga? Ele. A necessidade era dele, não era do filho. Ele é que estava a precisar da Play, não era o filho. Ele disse, não, comprei uma Play para o meu filho. Eu te amo muito. 400 mil kwanzas, 500 mil kwanzas investido. É muito amor. Não, é para ti, é uma necessidade tua. Emocional. E passa o dia lá, estraga a televisão, estraga o sofá, fica lá e diz, não, eu comprei para o meu filho porque eu passo tempo com o filho. Pais que saem com filhos para o parque, deixa o filho lá brincar, ele está na rolota a mandar
umas tantas para dentro. E ele chega a casa e diz, não, eu saio com o meu filho, vou passear com o meu filho. Não foi passear com o filho. Mães que saem com o filho, chega lá, fica no grupo das fofoquices com as amigas que também foram passear com os filhos, mas não tem tempo. O filho está sozinho no parque, a brincar sozinho. Olha, cuidado aí, hein? Não sobe muito, minguito. E tal, mas ela está aqui sentada no copo ou nas conversas com coisas. Nós precisamos compreender. E quando eu faço isso, eu não fui pai, não fui mãe. No exercício do papel, como nós dizemos, eu para ser esposo, tenho que voltar, caindo naquela questão. Uma das principais razões que levaram as pessoas a se separarem durante o processo da pandemia é que as pessoas não se conheciam. Exatamente. Eu não conhecia a minha parceira não me conhecia. E quando começamos a conviver, porque a convivência, uma expressão em Quimbundo, vou dizer só uma parte, mas eles dizem assim, não, dizem tungané, que é conviva com ela para lhe conhecer. Ninguém convivia, saíamos juntos, íamos trabalhar, voltávamos ao fim do dia. Pandemia em casa, nós estamos lá, acorda, estamos a se olhar, passa dia, estamos a se olhar, começamos a conviver. A convivência faz com que nós começamos a nos conhecer. Quando começaram a se conhecer, afinal é assim. Eu sabia. Eu sempre pensei que tu fosse boa pessoa. Com o trabalho foi ultrapassado. Tipo, como vou trabalhar, vou esquecer, não vou fazer isso. Mas na pandemia, aí não dava. Foi. Não tinha onde fugir. Começaram a se descobrir. E desde coisas banais a coisas mais profundas. Há maridos que descobriram que afinal o que ele fazia, o que ele comia, quem fazia era a empregada. Agora a empregada também ficou confinada em casa dele. E a mulher não sabe cozinhar. Há mulheres que descobriram que, afinal, aqueles truques sexuais do marido diziam assim, não posso fazer duas, porque estou cansado do trabalho, eu tenho que acordar cedo. A mulher agora disse, meu irmão, agora não estás aí trabalhando. E então, afinal, o homenzinho é fraquito. Então, muitas coisas foram descobertas ao longo da pandemia. E começaram a falar, não, espera aí, afinal, eu não estou casado com um homem que eu pensava cantou estar. uma música do Anselmo, em que ele diz assim, tu não és o homem com quem eu me casei. Chega às vezes uma altura em que tu olhas para a pessoa, e na pandemia aconteceu muito, em que durante um tempo, 10, 15 dias de convivência, muitas mulheres olharam para o homem e disseram assim, não, tu não és o homem com quem eu me casei. Homens olharam para mulheres e disseram assim, tu não és a mulher com quem eu me casei. Eu abri o consultório em meio à pandemia por causa disso. E resolvemos muitos assuntos, graças a Deus, por conta disso. Então, hoje, o que eu podia dizer, porque imensa gente passa por isso ainda hoje, há muita gente com crise de identidade. E que, é basicamente isso. No fundo é isso, é crise de identidade, que depois cobra muitos outros. Então, todas as pessoas que têm esse problema, nós existimos, vocês existem, a Yolanda está aqui. É isso aí. Para ajudar. Ok, a conversa está extraordinária. Para dizer que... Já vamos embora? Não acaba ainda o podcast, produção. Falamos aqui algo muito pertinente, que é muitos problemas emocionais, de muitos problemas emocionais, falta de identidade. Quando a pessoa não se conhece, geralmente, como a Yolanda tivera dito, ela inverte a pirâmide e isso tem praticamente provocado muita anulação de sonhos, tem provocado até mortes. Pessoas que estão a perder a vida por inverterem a pirâmide, por não conhecer a sua identidade. E isto tem feito com que algo aconteça na nossa sociedade que nós aqui como especialistas podemos analisar e quiçá dar uma pincelada o que realmente pode se fazer. Tem se notado que pessoas por não conhecerem a sua identidade, pessoas por terem crenças e por não terem controle emocional, casam até por conveniência, casam por interesse, casam porque o amigo casou, casam porque a irmã casou, porque a amiga casou. E o casamento é um projeto de Deus, é para a vida toda. Será que é possível, neste casamento por conveniência, por interesse, casar porque a amiga, porque o amigo, este ou aquele casou? Será que é possível ter um bom relacionamento? Já começou mal. Começa mal, certamente não vai terminar bem. Vai terminar mal. A base, o que de facto precisa estar alicerçado, não estava. Se aqueles que constituem um matrimônio como nós, com base no amor, na fidelidade,
Algumas vezes ficamos assim. Para né? ainda comer. Será? Não? Imagina você que criou um relacionamento com base em interesses financeiros ou coisa do gênero. Não sou Então, mal, certamente vai terminar. Então, em parte, vamos falar que a globalização em si tem influenciado muito os relacionamentos tóxicos. O que é que eu chamo de globalização? Sabe o que é que eu chamo de globalização? Falta de identidade. Faz sentido. Porque a ideia de globalização é que tudo o que existe é nosso. É mentira, não é tudo o que existe é nosso. Nós gostamos, a globalização veio dos Estados Unidos da América, né? Começou lá nos países do mundo, nos primeiros países. Eles é que nos impuseram a ideia de globalização. Tu já viste eles a pegarem nossa mandioca, nossos valores, Nossa assumirem cultura como e deles? tudo. Se isso fosse globalização? É falta de identidade. Ele Faz defende sentido. o americano, defende o inglês, defende o português, defende as coisas que são deles. Identidade. Aquilo que é nosso, nós agarramos e defendemos. Ok, entendemos que existem outras coisas, mas nós defendemos o que é nosso. E nós somos invadidos porque nós não temos princípios, não somos firmes. Não temos essa identidade e preservamos isso. Porque quando nós aprendermos a fazer isso, quando cada povo decidir aprender e conservar os seus valores, o pressuposto de globalidade ou globalização vai cair em muito. Porque globalização é o forte aliena o fraco, continua a ser assim. Nós vamos lá aos mercados, compramos tudo, trazemos tudo o que eles têm e nós não conseguimos fazer porque eles não querem, não deixam, porque têm os seus valores e princípios por defender, não aceitam assumir as coisas que são nossas. Então as nossas coisas sempre ficam lá atrás e nós temos que assumir as coisas que são deles por globalização. E é nisto que nós estamos a sofrer. Os relacionamentos hoje estão a viver dessa forma. Nós hoje aqui estamos a viver sem Não casar. fazem pedido. Nós estamos a viver casais que já querem ter troca de casal, swing, que existe Querem noutras fazer realidades. três. Querem ter homenagens, querem ter. Quer dizer, Coisas absurdas. querem fazer essas coisas todas que estamos a receber lá de fora. Homenagem a trois. Uma palavra assim em francês que fica bonito, homenagem. Sim, francês é Relacionamento muito bonito. Yeah, três, isso é sexo a três. Ok? Sexo a três. Orgia. Ok? Exatamente. Então nós Vamos estamos falar- a trazer vamos falar essas. para eles entenderem. Nós Orgia. estamos a trazer essas realidades que são dos outros. Nós estamos a trazer a realidade. Nós tínhamos em Angola, porque Angola, África, nós somos família. Ok? E o nosso principal valor nos relacionamentos era família. Hoje o nosso principal valor é a nossa felicidade, que nem é nossa felicidade, é a satisfação do nosso ego. Eu digo assim hoje, não interessa quantos filhos eu tenho, eu digo assim, não, eu e a Madalena já não estou a gostar, acho que alguma coisa já não está a bater bem entre nós, então a Madalena vai. A Madalena diz, Raul, eu não sou a única mulher que vai ficar sem filho, com filhos sem pai. Então eu não estou feliz, E vou essa ficar aqui a frase fazer agora o quê? vulgarizou Então de uma isso maneira... não é uma coisa africana nossa. Dizer assim, eu não estou feliz, não. Por quê? Porque nós africanos sempre fomos, como nós somos da cultura da oralidade, a palavra em África tem muito valor. A honra de um homem está na capacidade dele honrar a palavra dada. Então, se eu dei a minha palavra no altar, que eu vou ficar contigo até que a morte nos separa, em África, tu só és homem se conseguires honrar essa tua palavra. Como é que daqui a pouco tu já dizes, não, eu até ali atrás disse, mas hoje eu já não me revejo com a Madalena, então é melhor parar. Isso vem dos outros, é a tal Exatamente. ideia de globalização. Exatamente. Estamos a destruir as nossas famílias porque nós pensamos que só somos inteligentes quando somos pseudo-modernos. Por quê? Porque eu tenho que ter um comportamento, uma ideia semelhante àquela da novela que eu vi, semelhante àquela que eu vi ali. Não, o africano vale-se pela capacidade que ele tem de honrar a palavra dada. Isso. Por isso aqui em África, perdão, a palavra sempre teve muito valor, mas em África as pessoas nunca falaram à toa. Dizer assim, Madalena, hoje mesmo vai te acontecer uma coisa. Se acontecer uma coisa, Madalena, acabou para mim. Porque a palavra dada, porque nós não fomos uma cultura da escrita, nós estamos a escrever hoje. Nós ali atrás a palavra sempre passou de geração em geração. Por isso existiam os onjangos, existiam as reuniões familiares, os nossos sobas reúnem-se lá atrás para resolver e dirimir conflitos conjugais, conflitos dentro da comunidade. Eu, antigamente, repreendia o filho do vizinho e repreendia com palavras porque ele sabia que essa palavra que o tio está a dizer
é problema. As mães diziam aos filhos, estás a me faltar respeito. Só se... E isso era grave, ninguém queria ouvir essa palavra da boca da sua mãe, porque era quase que atestado claro de uma desgraça que te vai levar a seguir a vida toda. Por causa do valor que a palavra tem em África. Isso é nosso. E devemos honrar essas palavras. Infelizmente, hoje nós não estamos a fazer isso. Nós somos... Aliás, até dizemos às pessoas assim, não tenham ideias fixas. Nós dizemos isso às pessoas hoje. E muitos de nós, os tais já dos desenvolvimento humano, os tais mentores, também dizemos às pessoas, não tenham ideias fixas. Esquecendo-se, quando eu digo a alguém não tenha ideia fixa, isso é uma ideia fixa. A palavra não tenha ideia fixa é uma ideia fixa. Eu estou a dizer não tenho ideia fixa. Eu estou a ter ideia fixa de que ninguém deve ter ideia fixa. Não precisas ter a tua identidade. Exatamente. Basta manter a identidade do contexto. E vou-te dizer uma coisa, Osvaldo, sabe o que é que eu sou hoje? Eu tenho muitas ideias fixas. E sabe por que hoje eu estou aqui sentado? Por causa de uma ideia fixa que eu aprendi na Bíblia. Sabe qual é essa ideia fixa? Não? A lei da semeadura é verdadeira. Se tu semeares coisas boas, vais colher coisas boas. Eu gosto dessa ideia fixa. Então eu quero ter ideia fixa de que eu devo todos os dias semear coisas boas para colher coisas boas. A segunda ideia fixa que eu tenho é todas as coisas cooperam para aqueles que amam o bem. Eu quero ter essa ideia fixa. Amar o bem, fazer o bem sempre, porque sei que amando e fazendo o bem sempre, coisas boas vão cooperar a meu favor. Então eu quero continuar a ter ideias fixas quando essas ideias forem boas, fantásticas. Principalmente quando essas ideias virem da Bíblia. Nós hoje, até a palavra de Deus, nós relativizamos, dizemos, não, eu acho que Deus aqui queria dizer isso. Eu quero ensinar Deus o natural e naturalizar o espiritual. Eu quero ensinar Deus, dizer assim, não, Deus, eu acho que aqui Deus não queria dizer bem isso. No meu entender. Está a ver onde é que nós estamos? E depois eu pergunto, como é que eu quero ter relacionamentos sólidos? Os nossos relacionamentos hoje são descartáveis e não são só relacionamentos amorosos. Nós hoje não estamos a construir amizades sólidas. Nós não estamos a construir laços profissionais sólidos. Nós não estamos a construir... Nós tínhamos vizinhos que eram família. Nós hoje nem relações de vizinhança sólidas nós estamos a conseguir construir. Por quê? Porque nós hoje somos... orgulhosos. Globalizados. Eu gostava de trazer aqui algo que é muito importante. Olá, vocês me desculpem, eu falo muito. Tá? Falas mesmo. Agora não falo mais. Para crescer e contribuir, Raul. Crescer e contribuir. Nós dois gostamos. Oh, que humildade. Eu gostava de trazer aqui algo que acaba sendo o meu porquê. Hoje, exatamente pelo número de casais que vem separando, muitas são as crianças que acabam crescendo com traumas. E esse vem sendo o meu porquê. Eu, quando decidi me tornar coach matrimonial, foi exatamente por isso, por perceber o quanto crianças vêm sofrendo por conta de problemas no relacionamento entre os pais. O que acontece é que muitas das vezes os pais, por conta dos problemas pessoais que vêm do passado e tal, e não conseguem conciliar na relação, acabam causando trauma nos seus próprios filhos. E não percebem isso. Porque na hora que a água está a ferver, na hora em que um começa a exaltar a voz, esquecem-se que as crianças estão lá ao lado e estão a assistir. E com os estudos nós conseguimos perceber que sim, as crianças, quando veem os pais a brigarem, elas entendem que elas são as culpadas daquilo que está a se passar. Elas não pensam diferente. Elas veem, se o papai e a mamãe estão a brigar, é porque eu sou culpada. Eu fiz alguma coisa errada. Eu não presto. As crianças têm essa percepção. E elas se sentem inseguras. Porque elas sabem que a segurança delas vem de quem? Do pai e da mãe. Se o pai e a mãe entram em conflito, exatamente de frente a elas, o que é que elas conseguem perceber? Que nós não estamos seguras. Nós não temos segurança aqui. Então, causa muitas crenças emocionais que começam a ficar na memória, né, da criança, e amanhã vai ser um adulto
com debilidades emocionais. E nós não queremos isso. Porque se nós queremos melhorar os relacionamentos futuros, nós precisamos começar a ajudar aqui e agora. E eu, quando pego os casais, eu costumo falar muito sobre isso. Sobre a necessidade de, se tem alguma coisa para tratar, vão tratar fora. Não tratem perto das crianças. Tratem de madrugada, quando as crianças estiverem a dormir. E se for de dia, as crianças estiverem em casa e for inevitável, procurem ao máximo demonstrar que não expandir, não deixar a água de facto ferver e explodir, porque os adultos depois falam coisas que não devem falar, magoam-se e tudo aquilo na frente das crianças, as crianças não percebem. Afeta emocionalmente, afeta psicologicamente e depois aquilo começa a diminuir na escola, como é que se diz? A qualidade de aprendizagem, o aproveitamento, exatamente, diminui. E os pais não percebem, mas você já sabia isso, agora o que é que se passa? É por conta de uma falta de equilíbrio dentro do lar. Quando os pais não estão bem, as crianças acabam pagando. Pior ainda, quando os pais separam-se mesmo, porque as crianças ficam vulneráveis. Nós costumamos dizer que o casal é assim, é um teto que protege os filhos aqui dentro. E que quando um vai para um lado, as crianças ficam sob tutela de um. Então, estão vulneráveis a sofrerem. Já sofreram o abandono automaticamente já é uma memória negativa, tanto para o homem, para a rapariga, como para o rapaz. Né? Já fica, se for a mãe que saiu, já fica aquela coisa, minha mãe me abandonou, não me ama. Se for o pai, o meu pai me abandonou, não me ama. E depois vem aquela coisa, os traumas, depois a escola, o pai nunca comparece, ou a mãe nunca comparece. E não só a possibilidade que há das crianças sofrerem abuso sexual. As crianças, quando os pais separam, porque mesmo já presente, já tem aquela coisa de que trabalham todo dia, nunca têm tempo para as crianças. Depois, quando se separam, acaba tendo aquela coisa de possibilidade das crianças sofrerem abuso sexual, abuso emocional. É uma série de coisas que eu olho para aquilo e digo, não, por amor a Jesus Cristo. O maior número de casais que nós conseguirmos restaurar para que essas crianças cresçam saudáveis e que amanhã tenham relacionamentos saudáveis, nós vamos fazer o impossível, né? Com a ajuda do Senhor para poder, de facto, restaurar. Então, essa deixa que eu queria trazer aqui. Amém. E assim será, Yolanda e Raul, porque o vosso trabalho é pertinente, vocês trabalham com família, vocês trabalham com casais, e vejamos, o lar ou a família é um projeto de Deus. E se vocês notarem, com o lar edificado, a sociedade está edificada. Porque este presidente que amanhã será presidente sai de um lar, de uma educação. Esta mulher que amanhã será a advogada, ela sai. Então, todo ser humano, tanto o gênero feminino como masculino, sai de um lar. E se for analisar essa crença, esse problema emocional, esse choque, essa repetição de padrão, tudo, o meio que está inserido é que faz o homem. Se ele aqui tiver um alicerce, uma base que não for firme, automaticamente este homem vai repercutir lá na sociedade. Um presidente disfuncional, uma ministra disfuncional. E é importante, então, parabenizar pelo vosso trabalho e que continue assim. Falamos muito, problemas, consequências que praticamente destroem o casamento. Agora eu gostaria de escutar de vocês, que são os especialistas, o que esses casais devem fazer, então, para ter o bom relacionamento, não macular o relacionamento, pegando naquela deixa de casais que se separaram, quiçá, casais que essa hora estão a escutar-nos e que separaram-se, quiçá um desses casais que separaram-se também nesta fase da pandemia. O que vocês diriam para essas pessoas? Diz-me, senhor. Eu? Já? Sim. Pega a bola, Raul. Não, pega a bola, Raul. Base. Vamos lá, vamos mesmo fazer passo a passo. Primeiro passo, para que as pessoas tenham um bom relacionamento, o autoconhecimento. Uau. Segundo passo, definição clara de valores e prioridades. Quais são os meus valores e quais são as prioridades da minha vida? Porque há pessoas que têm desejo, confundem com a necessidade Exatamente. que têm. Tem que saber de Porque se as tuas prioridades forem diferentes das prioridades da pessoa com quem tu vais casar, não vão a lugar algum. Okay. Tua prioridade é fazer filho, prioridade dela é estudar, ela não vai aceitar estudar e tu vais dizer que ela não quer fazer filho porque não me ama. Problema, à toa. É só uma questão de prioridades e nada mais.
Autoconhecimento, valores e prioridades definidas. Ok. Qual é o teu projeto de vida? Antes do projeto de vida familiar, eu tenho que saber o meu projeto de vida. Onde é que eu me vejo dentro dos próximos 5 anos? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu quero fazer para que eu seja uma pessoa sólida, desenvolvida e tudo mais? Tenho que ter isso. Depois eu começo então a olhar e perguntar assim, eu quero ter mulher por quê? Tenho que ter capacidade de responder isso. Por que é que eu acho que eu devo casar? Porque está-me a casar à toa, não se perguntam, só que casou por quê? A maior parte das pessoas estão casadas, tu chega ali e pergunta, casaste por quê? Ele vai demorar muito para te responder. Porque ele não sabe. Isso é se responder. Isso é se responder. Isso é se Então, responder. por que eu acho que eu tenho que casar, tenho mulher? Por causa da repetição do padrão, porque eu tenho que nascer, crescer, casar? Não. O homem nasce, cresce e casa. Não, isso não é resposta. Porque é que tu individualmente, não no geral, tu individualmente achas que tens que casar? Por quê? Pressão Tu achas que tens que emocional, casar? Ok? social. Porque às vezes são vazios que eu tenho em mim que eu penso que eu tenho que ir buscar no outro para preencher em mim. Então eu digo assim, não, eu me sinto muito só e vou ter que casar. Inconscientemente eu digo isso. E Vou à olha que procura da pessoas Yolanda para vir feridas preencher. querem. E às vezes a tal ferida que eu tenho, o tal vazio, Pessoas a Yolanda feridas também querem. tem. Então a Yolanda Na está a maior pensar parte que das eu vou lhe vezes. preencher. Ela também Ela está a tá pensar que eu vou me preencher. No fim do dia ninguém preenche ninguém, nós somos dois vazios. Ok? Por falta dessa questão de eu ter clareza do porquê que eu quero namorar. Depois perguntar, com quem é que eu quero me casar? Quando eu pergunto com quem, não é o nome, é o perfil. Ok. Ok? Isso Se eu já é tenho real. clareza do que é que eu Isso é quero me real. casar, o que é que eu quero, como é que eu quero, qual é o meu projeto de vida e de família, que mulher eu acho que se encaixa? Então, quando eu começar a namorar, se eu quero ter filhos, 5 filhos, eu no namoro pergunto, então eu gostaria de ter 5 filhos, e tu, não, eu não quero ter filhos, meu amor. Eu até te gosto muito, mas não és tu. É o meu projeto de Ok, vida. porque ela tem uma coisa diferente. Então, com quem é que eu quero me casar? Eu quero ter filhos logo. A minha namorada, a minha esposa, tem que ser alguém que gosta de ser mãe. Porque se eu quero ter filhos, eu tenho que ter uma mulher que gosta de ser mãe. Tem como Eu quero prioridade, ter casa, tem tenho que ter uma bases mulher que mesmo. gosta de ser dona de casa, Dona de gosta casa. de cuidar do Certo. marido. Então, eu vou perguntar com quem para definir isso. Quem diz mulher, diz homem. Com quem é que eu quero me casar? E depois perguntar assim, quando? Por que o quando é muito importante? Porque o quando vai determinar a altura em que eu vou conseguir construir as coisas. É aquela questão de ter meta smart. Se eu quero ter uma meta, eu pretendo realizar determinada coisa, eu preciso saber que condições eu preciso criar no hoje para que eu possa ter uma esposa. Porque estamos a nos casar a contar com a contribuição da família. Dizer, não, eu vou me casar, tio fulano. Então precisamos fazer contribuição. Claro, eu não estou preparado para me casar, porque eu não defini quando, porque o meu quando vai determinar que condições eu tenho que ter. Primeiro tenho que criar essas condições. Agora vamos pensar, não, já estão casados, estão a ter esses problemas e gostariam de ter uma solução porque querem construir um relacionamento sólido. Neste momento, a primeira coisa que eles devem fazer é reconhecer o estado em que eles estão. Coach, estado atual do seu relacionamento. Ok. Onde é que nós estamos? O que é que está a nos Para onde é que vamos acontecer? O que é que está? O que nos aconteceu? E a partir Estamos do a momento de sobreviver ou estamos a definir, definirmos o nosso estado atual, não, nós estamos mal, nós estamos Não, mesmo mesmo a mal, sobreviver. estamos a sofrer, nós aqui estamos a nos Titanic enganar, afundou. nós estamos mal. Então, perguntar, o que seria um relacionamento ideal para nós? Estado desejado. Sim. Ok. Princípios básicos do coach. Estado desejado, ok. O que seria um relacionamento ideal para nós? Quando responderem a isso, não, relacionamento ideal para nós seria isso e aquilo, vão-se Ok. fazer a outra pergunta também do coach. Por que é que nós entendemos que neste momento nós não estamos a viver aquilo que seria o ideal, que foi a razão pela qual nós nos casamos? Aí vocês vão encontrar a pergunta, porque nós não nos entendemos, porque eu sou mau, porque tu me trais, porque não sei o quê. Vão encontrar vários porquês. Dependendo dos porquês, vocês vão saber se os dois conseguem resolver ou se precisam buscar a ajuda de alguém Um para terapeuta, intervir. um Porque Deixa eu só pegar quando algo acharem os porquês é que vocês vão dizer assim, não, é porque eu faço isso, faço aquilo, é porque eu sou isto ou aquilo. Então, só isso. Tu consegues resolver, mudar isso, consigo. Então muda. Vamos Eu olhar. consigo mudar, consigo. Não conseguimos, então vamos buscar um procurar terceiro para... Vamos especialistas. olhar para o SMART. Uau. Por exemplo, de certeza, um dos fatores que faz também com que muitos começam um relacionamento e depois quebram é a falta de clareza da própria pessoa. Não sabe da se quer outra uma pessoa. mulher alta ou baixa, gorda ou magra, bonita ou feia. Não sabe, porque ele não tem clareza nenhuma. Não sabe, não sabe quais são as características
que essa mesma parceira ou esse mesmo parceiro precisa ter. Então o que é que acontece? Ele entra sem clareza, ou ela entra sem clareza, certo? Estando lá, começa a ver as características que ele desejava ou possivelmente não tinha como clareza, que começa a ver no relacionamento externo, e começa a ver que a possibilidade deste ser um fracasso e que ele deve ver uma possibilidade de reajustar. E A falta de clareza. e quando ele Tem que vê ter mais ou tem que ter- menos. Tem que ter smart, não é? Quando ele vê mais ou menos, porque às vezes ele não chega a ver, ele entrou no escuro e andas a palpa delas até agora. Tocou no cotovelo e pensa, isso aqui deve ser joelho. E continua assim. Então ele está, por isso é que eu digo que o primeiro passo para essas pessoas tem que saber onde é que elas estão. O que é que se passa? Eu estou no escuro, não estou a ver, não estou a ver. Quem eu estou, quem eu sou? Eu e minha mulher somos quem? Duas pessoas que partilham o mesmo teto, somos um casal, somos dois amigos, somos dois irmãos, nós vivemos como o quê? Porque marido e mulher têm características. E se eu olho para marido e mulher, temos características, fazemos sexo, conversamos, temos planos, projetos de vida, falamos sobre Sim, os nossos começa a ter filhos, e semelhança. eu dou conta que nós os dois não estamos a fazer esses mambos. Então alguma coisa, nós não somos marido e mulher, nós somos duas pessoas que estão na mesma casa. Nós não estamos a fazer sexo, não falamos sobre nossos projetos, não temos filhos, não paramos para conversar. Nós somos quem? Está a se ocupar. Nós nem estamos a se ocupar, nós só estamos mesmo lá, estamos a andar, cada um entra de manhã, acordou, saiu, foi. Fazem sexo uma vez a outra, quando acontece e tudo mais. São colegas de casa ou de quarto, ok? Mais ou menos isso. Então, primeira coisa eu tenho que saber onde é que eu estou. Primeiro. Isso para tudo, mas no casal nós estamos aonde? Sentem aqui minha mulher, não vamos nos mentir. E isso é se Estamos conseguir aonde? chegar na parte da conversa, Yeah. estamos aonde? Agora, quando nem isso estão a conseguir chegar, me paguem. Me paguem, porque sim, vocês não estão sozinhos, não vão conseguir. Raul, tu Chamem estás a para me dizer, pagar. me paguem, nós estamos aqui no podcast Sabedoria Ilimitada. Tu és um sábio limitado. Se tu não fores mestre da tua mente, tu serás escravo dela. Portanto, agora eu vou fazer-te uma pergunta, porque nossos espectadores merecem, não vão pagar, vão aproveitar a consulta de borla. Aqui só acontece no podcast Sabedoria Ilimitada. O que o Raul, o que o nosso especialista aconselharia aos casais que pretendem entrar para um relacionamento? Ei, quem trabalha com esses casais é a Yolanda, eu não. Vou passar a bola para a Yolanda. Vê só. Raul, tu és especialista, Vamos mas lá, pela, não, calma, pela, eu só tô começa, a brincar, pela, vamos pela lá. tua expertise, tu passaste por essa fase, tu vais falar por experiência própria. Aham. Não queres dar consulta, depois eles vão procurar no teu consulta, não te preocupes. Bora lá. E fizeram essa pergunta essa semana no meu programa. Disse, eu Uau. quero me casar, mas eu não sei por onde começar. Boa. E eu comecei, por que que tu queres te casar? Tem que responder essa pergunta. Muito bem. Não interessa se são noivos, se já fizeram a apresentação. Hoje vocês vão sentar e vão se perguntar assim, nós os dois estamos aqui, já fomos noivos, Tá bom. queremos nos casar. Por quê? Ok. Primeiro, por que é razão? Para quê? Finalidade. Boa. Ok? Por que é razão? Aham. E para que é finalidade? Para que fim nós queremos? Nosso casamento vai servir para quê? Vai ser um casamento que vai ser lugar de realização de sonhos, vai ser um céu na terra. Nosso casamento é para quê? Para quê? Ok. Tem que Ok. ter uma visão clara. Tem que ter visão clara, tem que ter visão clara. Não estão claros esses dois assuntos, não vale a pena fazer. Não vale a pena casar. Esses dois assuntos estão claros, agora tenho que começar a apontar. Bora, Ok, Madalena. por onde é que nós vamos começar? Certo. Manda. Yolanda, por onde vamos começar? Opa! Não é que as perguntas estão a passar e a Yolanda está aqui conosco. Bem tranquila aqui, né? É. Então, por onde começar? Eu acredito que, para além do autoconhecimento, que acaba sendo a primeira coisa, É primordial. é ter bons conselheiros. Uau. Eu vivo no processo de coaching falando muito sobre isso, que os primeiros anos de relacionamento são muito difíceis. E se você não tiver pessoas idôneas, sensatas e com alguma experiência para lhe darem a mão neste processo, você cai e desiste. Então, eu acredito que ter bons conselheiros é primordial.
porque há quem, logo no início, só terminou porque fez uma chamada a pedir conselho numa amiga que é solteira e que está acostumada a ir para as Também não tem baladas, à noite, experiência. não tem experiência nenhuma. Você faz isso? A sério? Opa, se fosse tu, já teria arrumado as minhas coisas e ia embora. Né? Yeah. É mesmo isso. Pega as coisas e vai. E destrui o lar. Quando se Às tivesse vezes a liga- amiga é casada. Né? Às vezes a amiga é casada e inveja, né? Às vezes a amiga é casada e diz assim, ele quando me faz isso eu também lhe faço. Então, minha irmã, lhe faz também. Really? Destrói. E destrói. Então eu acredito que ter bons conselheiros é essencial. Pessoas que de facto você vai ligar, vai dizer, estou a passar por isso, e a pessoa vai te ouvir, não vai julgar, vai poder te dar um ombro amigo. Ser e imparcial. ainda vai, exatamente, e ainda vai aconselhar, vai dar um conselho que de facto vai fazer sentido. Foi o que até aqui me trouxe aos 10 anos de casado. Caso ao contrário, seria muito difícil. O que é que acontece? As pessoas costumam dizer, vamos orar. Sim, orar é bom. Mas Deus costuma usar as pessoas. Não é só sobre orar. A oração é movida de uma ação. Você precisa se conectar com pessoas que têm conhecimento suficiente para estenderem a mão e lhe ajudar a caminhar. Quando não se tem conselheiros, sim, procura-se terapeutas, procura-se coach matrimonial. No entanto, é muito difícil para quem começou o relacionamento agora fazer isso, porque a tendência é ter vergonha. Os homens geralmente negam-se. Enquanto não chegar no crítico, os homens não aceitam. E as mulheres, logo no início, têm dificuldade porque pensam, pô, ainda agora que casei, já vou ligar para a mãe, vou para a tia, para dizer que estou a passar por essas situações. Então, fecham. Muitas acabam fechando, acabam entrando em depressão, problemas emocionais muito profundos, porque ficam com aquela dor das dificuldades de adaptação e não conseguem identificar o quê. E as que dependem muitas das vezes vivem com pessoas erradas e acabam destruindo o relacionamento. Então é extremamente importante você que vai começar o relacionamento agora, saber o que são as suas ideais. Porque às vezes nem os padrinhos servem. Tem pessoas que escolhem padrinho por emoção. Inconvenientes. Inconvenientes e muitos até por questões financeiras, monetárias, padrinho paga isso, padrinho paga aquilo. Mas quando chegar na hora de, vamos ver, que é o apoio e aquela coisa de dizer, olha, calma, vai lá, calma, relaxa, é normal, eu também já passei por isso supera-se dessa seguinte forma. Não tem isso. Então, no final das contas, acabam perdendo os relacionamentos. Eu estou aqui porque eu tenho conselhos excelentes. Uau. Eu não canso de dizer, claro, Uau. primeiro busco a Deus, mas eu tenho pessoas que eu extremamente digo assim, já não estou a aguentar. E diz assim, não, calma então, como é que não estás a aguentar? Vou chegar assim. Vamos suportar juntos, vamos suportar juntos. Uau. Qual é a tua carga? Vai lá, partilha connosco. E depois, E por incrível que pareça, todos nós aqui sabemos disso. Quando você tira, automaticamente sente-se leve. E aquele alvoroço todo na mente já passa. E a vontade de arrumar as coisas provavelmente já passou. E já fica tudo bem. Yolanda, vou pegar uma deixa tua. Tu disseste que tens pessoas que aconselham-te e tu estás de parabéns, porque 10 anos não são 10 dias no matrimônio, 10 anos não são 10 dias. E tem se registrado na nossa sociedade pessoas que têm receio realmente de chegar a uma tia, um tio, até nos padrinhos. E essas pessoas praticamente vão à busca de especialistas. São raras. A pergunta que gostaríamos de saber, o vosso trabalho hoje como terapeutas, trabalham com família, como coaches familiares, o vosso trabalho hoje já está a ser reconhecido na nossa sociedade? Vocês já são procurados para estes casais que têm essas debilidades de solucionar? Estamos na nossa reta final, gostaria que vocês dessem uma pincelada sobre esse assunto. Hoje já a máscara já está diminuindo, já está diminuindo muito aquele ceticismo, Ok. aquela coisa de como é que você é visto. Muito bem. É terapeuta é para maluco, é para pessoa que está num estado grave, Ok. emocional, eu não tenho problemas da cabeça, então hoje já diminuiu muito. As pessoas já conseguem compreender que precisam de um auxílio, que precisam de um profissional, de um especialista na área do coaching matrimonial, de terapeutas. Porque o que acontece? O coaching, é o que nós costumamos dizer, o coaching ele vê e analisa o teu estado atual e que ajuda a ir Teu estado desejado. Já o terapeuta,
ele é daqui para o passado. Porque existem coisas que precisam ser resolvidas lá no passado. Reprogramar, ressignificar. Exatamente. E o terapeuta faz muito isso. Então as pessoas já conseguem ter mais consciência disso. Ainda não é como desejávamos. Ainda não é como desejávamos. Não sei se Ainda não, mas eu compreendo que é um processo. Ok? Eu compreendo que é um processo e nós vamos chegar lá. Okay? Aí há algum tempo ninguém se atreveria a estar a fazer um podcast porque era tudo televisão convencional, era tudo aquilo. E hoje nós dissemos assim, ok, existe a televisão convencional, mas existe a internet, vamos vencer. Então o número de audiência, de seguidores que nós temos hoje não é ainda o suficiente, mas nós compreendemos que é preciso lançar uma semente para depois de esperarmos colher alguma coisa. Eu hoje já colho muito da terapia fruto de um trabalho. Eu costumo dizer às pessoas que eu comecei a falar sobre famílias há 14 anos. E hoje as pessoas veem o Raul e parece-te agora. Não, eu estou a criar raízes nessas coisas. Já. Mas eu nunca tive pressa porque compreendia que nós somos uma família, uma cultura em que nós não temos o hábito de ir falar com as pessoas sobre a nossa vida. Realmente. Então é preciso preservar. Fomos falar com o tio, fomos falar com a tia, com o pastor, com o padre, mas raramente com pessoas de fora sobre isso. Principalmente estranhos, e nós somos estranhos para muita gente. Um detalhe. Outro detalhe é, nós achamos que só pode aconselhar quem já é mais velho. Eu quando comecei nem barba branca tinha, não tinha cabelos brancos. E era difícil porque as pessoas diziam assim, esse miúdo o que é que me vai ensinar? Mas hoje as pessoas pararam e com o tempo foram ouvindo o que eu tinha a dizer e foram vendo os cabelos brancos a surgir. E então já começaram a dizer assim, espera aí, não, afinal não é só a idade, ele tem experiência, tem isso, tem aquilo por aí. Então, vocês têm uma consideração final? Que nós estamos exatamente num processo que daqui a 5, 10 anos eu vou ter muito dinheiro, fruto da terapia. Tenho alguns já, mas vou ter muito dinheiro, assim será. fruto de processos de terapia. Mesmo para concluir, eu não tenho muito a dizer, para além de agradecer-vos pela iniciativa, felicitar-vos pela iniciativa, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e aquelas que nos vão acompanhar depois no gravado. Compartilhem, nós dissemos muita coisa, eventualmente uma ou outra coisa pode não fazer sentido para ti e não é porque uma coisa não fez sentido para ti que vais deixar de ver o vídeo até o final. Pode assistir o vídeo até o final, salta as partes que não te dizem nada e acompanha porque é muito conteúdo de qualidade dito e deixado aqui. Então, o resto é desejar a todos um bom Natal, esperar que Deus cuide de cada um de nós. A transição para o ano de 2023, que seja um bom ano, que mudemos de atitudes, que nos lembremos dos 3 filtros, agradar a Deus, a mim e depois também a minha família, e que tenhamos autorresponsabilidade como princípio de sucesso e desenvolvimento na vida. Yolanda. Fico sem palavras depois dessa abordagem. Vou lhe auxiliar. É radialista. Vou Vou lhe ajudar, Yolanda. 2 princípios fundamentais indispensáveis para um bom relacionamento. 2. Na reta final, para um bom Natal. 2 princípios fundamentais. Indispensáveis. Indispensáveis. Intimidade. Uau. Está na base da conversa. Intimidade não é sobre ter intimidade no quarto. É sobre ter. Uau. Intimidade é extremamente importante. E empatia. Coloque-se no lugar do Com o seu próximo. parceiro. Muito bom. Perceba que as suas dores não são as iguais às dele, mas certamente Deus está a amar o suficiente. Tenha empatia, coloque-se no lugar do seu parceiro. Uau. Muito bem. Bem, vais fechar? Pode fechar. Vai lá. Muito bem. Agradecer-vos. Muito grato. Estamos muito gratos pela vossa presença aqui no podcast Sabedoria Ilimitada. Todos sábios. Todos sábios. Sábios e ilimitados. Pois nós hoje tivemos o nosso tema. Vai sim. Vamos. Vai lá. Aproveita. Pode sim. Eu quero mandar um beijinho assim bem especial. Para quem já não queria falar. Posso conversar com o esposo que está aqui no Para quem já não queria falar, oh, que lindo. O esposo do amado, varão valoroso, enviado pelo Senhor. Amém. Então, um beijo assim do tamanho do crente, está sempre comigo na beca. Uau. Mandar um beijo aos meus 4 pequeninos que eles também estão a acompanhar. Muito bom. E, Benção. claro, desejar assim um Feliz Natal, um
Ok. Tem, Uau! conseguiste. Que lindo! Boa. Boas, boas. Estamos mesmo já na nossa reta final. E nós hoje estivemos com esse tema pertinentíssimo. O poder do bom relacionamento. Pois a próxima edição, que será a 4ª edição, fica ali, subscreva, meta o teu gosto. Teremos outros convidados extraordinários. Esteja aqui. Não esqueça, subscreva para que receba as notificações. Meta ali o teu gosto. E sempre, podcast Sabedoria Ilimitada. Conselho que vem do final do ano, numa fase de bastante introspeção. Primeiro, ninguém se faz só. Procura um especialista. Está a precisar? Procura um especialista. Tem caminho, tem lugar, tem processo, tem modelo, tem estratégia, tem ferramenta que você não está conseguindo usar porque você não sabe a maneira certa. Então, tens aqui 2 especialistas e tantos outros. Liga-te, ninguém se faz só. Neste Natal, eu até já vim com um Natal antecipado. Papai Noel trouxe sábios ilimitados. Papai Noel trouxe sábios ilimitados. Então, vem aqui na nossa página, não deixa de dar o teu like, subscrever no nosso canal e faça os seus comentários. E além do mais, além do plantio, certo? Compartilha o máximo possível, porque esta mensagem não chegou só para si. Chegou também para todas as pessoas que você consentiu enquanto os nossos especialistas falavam. Então, leva essa mensagem, partilha e tenha o melhor Natal da sua vida. Porque nós, os homens mais plenos do universo, desejamos o melhor Natal da tua vida para toda a tua família. E um beijo e um abraço do teu ser mais pleno, da nossa companhia. Um abraço. Já.